Olá, irmãos e irmãs, tenham todos uma boa noite. Tivemos um pequeno problema técnico, por isso atrasamos. Gostaria que vocês dessem um retorno de como está o áudio, se está baixo, se vocês estão ouvindo bem, se a imagem também está chegando bem em sua casa. Desde já tenham todos uma boa noite. Estamos aqui hoje reunidos para mais um encontro com a Palavra de Deus. Esta palavra orante por meio da leitura orante da Palavra do Senhor, juntamente com o Padre Fernando, e iremos dar continuidade a este processo que estamos construindo juntos. Boa noite, Padre Fernando. Boa noite, Pablo. Boa noite, povo de Deus. O problema técnico é a internet. Choveu, a internet não funciona direito e está aqui tentando fazê-la funcionar, mas graças a Deus conseguimos. A gente só não sabemos se vamos chegar até o final. Deve travar, mas paciência. Vamos rezando para chegarmos até o final. A gente não pode demorar muito, porque a hora já está adiantada. Estamos 30 minutos atrasados, certo? Então nós vamos caminhar para chegarmos lá. Então você que está chegando, boa noite, tá? A proposta é a mesma da semana passada, é pegar a palavra, nós já lemos o projeto. Eu só gostaria de pedir a você para trazer a sua Bíblia. Pegue a Bíblia que você tem, porque sem Bíblia não tem como. Pegue a Bíblia. Eu quero muito que você possa abrir João 14, capítulo 14, versículo 21 a 26. Quem tem a liturgia diária, é só abrir que você vai encontrar. Enquanto você vai abrindo, nós vamos escutando, é o tempo que as pessoas vão chegando, tá bom? Música. Se você também puder pegar uma caneta, um papel, para poder anotar, isso ajuda muito, certo? Se você quiser riscar a sua Bíblia, não tem problema, você risca com cuidado. A Bíblia é sua, então você pode, depois se estragar, você compra outra, certo? Então, João 14, 21, 26. É o Evangelho de hoje. Depois que aprendermos a meditar a palavra, a gente pode pegar um livro da palavra de Deus e meditar, estudar. Isso aí é com o tempo. Mas primeiro eu gostaria que fosse assim, até ganharmos habilidade com a palavra de Deus, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lendo a palavra, você que já pegou, nós vamos lendo. E quem tiver alguma dúvida, vai digitando, Pablo lê, a gente vai respondendo. Então, eu vou ler a palavra de Deus, certo? Como nós estamos no estudo, não precisa fazer a proclamação. O que é proclamação? Aquilo que a gente faz na liturgia. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Não é para proclamar. Nós estamos fazendo uma leitura orante, um estudo da palavra, certo? Então, é o Evangelho de São João, capítulo 14, 21 a 26. Então eu vou começar a ler
certo? Eu quero muito que você possa guardar no coração. Se você não tem a palavra, tudo bem. Cada edição, cada editora tem a sua tradução, então o que importa é a essência da palavra, não a palavra que está escrita, porque geralmente cada uma tem um modo de traduzir do grego para o português, certo? Então vamos lá. O melhor, foi do grego para o latim e do latim para o português. Então está escrito assim. Então o primeiro momento é realizar a leitura. Nós vamos ler só para poder ver o que está escrito. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Lê uma vez, você pode ler 2 vezes, 3, 4, quantas vezes for necessário para a compreensão. Nesse primeiro momento é você ler e ser capaz de falar o que está escrito. É isso. Não é para entender no primeiro momento. É você ler e você poder falar, olha, está escrito isso aqui. Aí você vai dizendo o que está escrito. Enquanto você medita um pouco, vamos continuar escutando um pouquinho o nosso amigo Padre Zezinho. Me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa Muito escolar alto, mais para baixo. cumprir. Já leu? Pois é. Então, se nós lemos uma vez, então o que diz o texto para você? Então, se você quiser já mandar a resposta, já ir falando o que você entendeu, é bom, só para a gente ver como está o entendimento da palavra. Isso é muito importante, porque você vai entender a palavra para você, e você vai falar do modo como você leu e entendeu para as pessoas, quando for necessário, para a sua casa. É um momento que a gente tem para evangelizar, mas antes de evangelizar o outro, nós temos que evangelizar o nosso coração, tá? Vou ler mais uma vez, só para poder a gente dando seguimento. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo?
Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso que eu vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo o que vos recordará, tudo o que eu vos tenho dito. Então tá aí. A gente não vai fazer homilia, a gente vai fazer... Não, mas a questão é entender a palavra. Então nós vamos meditar essa palavra. Agora, é meditar. Então, se o Senhor diz, quem guarda a palavra, os mandamentos, não é assim? Quem observa os mandamentos, esse me ama. Então, se nós guardamos a palavra do Senhor, é porque ela tem para nós um valor, uma importância. Ela para nós é importante. Então, eu guardo para quê? Porque ela é de estimação. Eu guardo para aplicar na minha vida, para eu me questionar, para eu me observar. É para isso que eu estou guardando a palavra. Não é pegar a palavra e colocar numa gaveta, pegar a palavra e colocar numa peça, pegar a palavra e colocar num cofre. Não é isso. Guardar a palavra é você colocar no seu coração e meditá-la. Pronto. Eu sei o que o Senhor fala, eu conheço a palavra. Se eu conheço a palavra, o meu comportamento, a minha vida tem que estar em conformidade com a palavra que eu escutei, com a palavra que eu guardei, com a palavra que eu meditei. Por isso que eu falo sempre que é tão importante, logo pela manhã ao acordar, abrir a palavra ainda na cama e o que o Senhor me fala? O que Ele está dizendo para mim? É assim que faz a leitura orante. O que o Senhor está dizendo para mim neste dia de segunda-feira? O que Ele está me chamando a atenção? O que eu preciso saber para viver na presença do Senhor? E aí nós sabemos, guardar os mandamentos. E nós sabemos quais são os mandamentos, mas eu vou ficar com um único mandamento, que é aquele que São João vai escrever e Jesus pede: amai-vos uns aos outros. Ele havia deixado 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Depois Jesus vai dizer: não, basta amar uns aos outros, já está de bom tamanho. Amar é o quê? Como esse amar? Amar não é sentimento. A gente precisa compreender o conceito da palavra. Você tem um conceito da palavra amor. Como é esse amor? Se você ainda não tem um conceito, cria para você um conceito. Esse amor que você conceituou, esse conceito se aplica a você, você então pode aplicar também na vida do outro. É assim que a gente vai compreendendo a palavra. Então, se esse amor eu já está conceituado da minha vida, já compreendo essa palavra amar, é uma ação, amar é uma atitude. Então, como é que eu amo as pessoas? Então, o Senhor diz: quem guarda os meus mandamentos, esse me ama. Então, nós podemos saber se amamos ou não a Deus. E nós sabemos se amamos ou não, se nós amamos o nosso irmão. É isso aí, é o que eu tenho falado sempre das nossas celebrações. Aquele sentimento intimista, aquele amor intimista. Eu amo muito a Deus, eu tomo a Eucaristia na missa, mas eu não tenho um pingo de atenção, um pingo de respeito, um pingo de compromisso com o outro. Eu não tenho um respeito pelo meu irmão, não tenho respeito pela minha casa, eu tenho respeito por aqueles que habitam comigo. Que amor é esse? Você está entendendo? É que é a leitura orante que está fazendo. Eu estou fazendo para mim. Eu não estou falando, chamando a atenção de ninguém. A minha reflexão aqui não é com um punhal que vai furando, que vai machucando. Longe de mim. Pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção. A intenção é eu refletir a palavra de Deus. Então, quando eu começo a meditar, então, se eu guardo, então, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. Então, se eu amo o meu irmão, se eu amo a palavra que é Jesus, se eu vivo como Ele, então o Pai
Ele me ama. Por que me ama? Isso é uma reflexão, Pablo. Ama por quê? Porque Deus encontra espaço no meu coração para que Ele possa amar a humanidade. É a partir de nós que Deus vai realizando todas as coisas. Isso é muito importante. Porque as pessoas pensam assim, eu vou rezar a Deus, hoje mesmo eu fiz uma restauração. E as pessoas, elas me ligaram, muitas ligaram, me pedindo para rezar, para que o Senhor possa acabar com a pandemia. Acabar com? Deus é mágico? Isso, então, eu não consegui compreender. A gente pede ao Senhor para nos dar força, a gente pede a Deus para nos dar entendimento, observar o que está sendo dito, para que o vírus ele não se expanda, para que ele possa ir morrendo aos poucos. Mas é preciso pedir a Deus a graça, a coragem para obedecer, a obediência. Se eu não tenho, então Deus vai fazer o que para poder resolver essa situação? Gente, eu só gostaria, quem está comigo nessa live, pudesse compreender. Deus, Ele quer, mas Ele também quer a nossa participação. Sem a nossa participação, nada poderá fazer o Senhor por nós. Então, tem uma contrapartida. Se você me ama, se você observa, então o Pai, Ele também ama, Ele nos ama. Então, e aí que Ele diz, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Pronto. Aí Judas, que Jesus estava falando isso para os seus amigos, Jesus está preparando os seus amigos para a missão. Eu vou voltar para o Pai, vocês vão ficar agora com a missão, e vocês têm a missão de amar. Quem não for capaz de amar, ou seja, quem não for capaz de fazer o bem, não vai poder estar na missão. Quem não for capaz de observar a palavra e nessa atenção, não vai poder viver a fé. Você está me entendendo? Traz aí uma participação. Temos aqui várias participações. Queria começar com a primeira, que é de nossa irmã Elma. Ela diz: nós é que somos a imagem, semelhança e morada de Deus, e o meu testemunho é que revela Deus ao mundo. Devo ouvir, viver e deixar Ele agir em minhas atitudes. Porque quando Judas diz não, os Iscariotes, porque esse nome Judas era muito comum, né? Era muito comum naquele tempo, Simão, Judas. Então, aí o Senhor vai dizer a Judas, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? A pedra, Pablo, vai poder falar de Deus para o homem? Não. Os pássaros vão falar, nós compreendemos que Deus ali está. Na filosofia, tem lá na filosofia o panteísmo. O que é o panteísmo? Deus é tudo. E Deus não é tudo. Deus está em tudo. Isso é muito importante. Deus está na natureza, Deus está na terra, Deus está na água, Deus está no vento, Deus está no próprio ser humano. Deus está em mim, mas eu não sou Deus. Você não é Deus. Então, quando Jesus responde a Judas, porque Judas diz, por que não se manifesta ao mundo? Porque o mundo não vai saber falar de Deus. Nós é que vamos falar desse amor. E o mundo vai crer a partir de nós. Eu posso falar para as pessoas que Deus está na natureza e a beleza da natureza revela o amor de Deus. Revela o amor de Deus. Pablo, quando eu morava na Diocese de Vitória da Conquista, eu morei numa paróquia que era uma parte Mata Cipó e uma outra parte Caatinga. Então, na época da seca, a Caatinga é aquilo que a gente chama um mato branco, aquele cipó branco. Quando chove, então, no outro dia, tudo fica verde, começa a brotar. Então, tem uma beleza trágica no sertão, que é aquilo que me chamava muita atenção, a beleza naquela coisa seca, naquela coisa assentada, naquela terra rachada. Tinha uma beleza muito característica do sertão. E eu me lembro quando eu ia com o Dom Celso celebrar, eu dizia, Dom Celso, que beleza trágica. E o Dom Celso ria, ele dizia, só você mesmo para poder achar que a beleza é trágica, mas uma beleza diferente.
né? Tem uma beleza que é esnobe. Então, em tudo isso nós vamos ver a presença de Deus. Mas eu que vou dizer para o outro que Deus ali está. Eu vou ajudar o outro a compreender que Deus, mesmo naquela situação, Deus se faz presente. E os discípulos vão estar no mundo para isso, para poder levar esse entendimento para as pessoas. Então nós vamos meditando nesse sentido. É aí que nós vamos compreender a promessa, e Elma já antecipa essa fala: Deus vai estar em nós. Mas pelo fato de Deus estar em mim, eu não sou Deus. E não sou. E não tenho eu a pretensão, e ninguém pode ter essa pretensão de achar que é. Mas nós somos portadores da graça, da presença e do amor desse Deus. Então vamos lá, só para a gente compreender essa reflexão, porque nós estamos fazendo isso muito de meditação. Deus então está em nós. Mas como é que eu sei que Deus está? E aí é tão importante, Pablo, quando nós vamos olhar as nossas atitudes, e se a nossa atitude revela o amor de Deus, a bondade de Deus. Como é que é Deus? Eu fico pensando, como é que Deus se revela? Como Deus fala ao nosso coração? Então, quando muitas vezes eu fico me questionando quando eu sou grosso, quando eu sou estúpido, quando eu falto com a misericórdia, porque eu falto e isso escapole, e eu fico me questionando, meu Deus do céu, eu falo tanto do amor de Deus, e essa é a minha atitude. Eu me lembro muito de uma fala da minha mãe, Pablo, quando eu tive uma fala lá em casa, uma situação, e eu fui grosso, e ela então me questionou: mas você é padre? Ou seja, na hora a gente fica chateado, mas é verdade. Então, quem mais tem conhecimento, mais será exigido, e é verdade. Eu tenho consciência que Deus passa por mim. E é verdade. Se eu não tenho essa consciência, eu preciso ter. Então, para que serve a palavra na minha vida? A vida que eu escolhi viver é uma profissão? Não é uma profissão. Porque se for uma profissão, eu estou redondamente perdido. Eu nada compreendi daquilo que a igreja me tornou. Ela que me fez, ela que me ordenou para que eu possa ser sinal da graça de Deus. Foi ela que me batizou para que eu possa estar no mundo sendo graça de Deus para os meus. E aí é essa a importância. E alguém perguntava hoje no programa, na restauração: padre, como enfrentar essa situação? Ninguém tem receita. Para nós que temos fé, a receita está aqui. O amor está em mim, então deixa eu ser amor para o outro, com o outro. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, no versículo 23. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Isso aqui é perfeito. Pena, Pablo, que nem todos compreendem. Mas como é que Deus vai fazer morada? Deus faz morada em mim, Deus faz morada naquele que é ateu, Deus faz morada naquele que não lhe conhece, Deus faz morada na humanidade. Porque Deus vai encontrar sempre uma brecha para que Ele possa, no coração do homem, numa atitude boa, Ele realizar grandes coisas. Então, aí isso faz com que todos nós possamos parar e refletir. Não é eu que tomo posse da graça de Deus. É a graça de Deus que tem posse de mim, e eu percebo essa posse que Deus tem da minha pessoa. Então, quando eu me desperto para essa verdade, que é Deus que tem posse de mim, então eu não posso fazer nada além daquilo que é a vontade de Deus. Eu falo assim por quê? Porque é muito comum na igreja e nos grupos de oração, você vai ouvir isso: toma posse da graça de Deus. Eu acho que você até cantou isso também, né, nas músicas, né? Como é que você toma posse daquilo? Ou seja, você chama o outro a atenção para que o outro possa perceber que a graça de Deus se faz presente dentro da própria pessoa, né? É isso aí. Tá? Por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu tenho certeza que você e nem meu irmão que está lá escutando, rezando comigo, parou para perceber. Você parou para perceber agora que você respira? Você parou para perceber antes ou agora que eu te perguntei? Depois que o senhor perguntou. Pois é, então
É igual isso aqui, a respiração está. Eu só sei que a respiração foi embora quando eu começo a fazer força para respirar. Então, porque estou respirando, eu estou percebendo, não estou nem pensando na respiração. Mas a respiração está em mim. Ela está em mim. Quando ela começa a faltar, eu entro num processo de morte. Então, se eu agora estou aqui falando e estou respirando, você sente o ar entrando pelo pulmão e saindo. Você sente. É uma experiência que até então eu não havia prestado atenção. Mas uma vez que eu estou atento, você percebe essa mecânica involuntária. Está. A graça de Deus, ela está. Não depende de mim. Mas vai depender de mim se eu quero ou não percebê-la. Vamos ter presente essa graça viva, né? E viver dessa graça. Então, e aí, Jesus fala, então nós vamos fazer morada naqueles que me amam. Ou seja, aqueles que me amam vão nos permitir realizar aquilo que é próprio nosso. Eu falava domingo na missa, a missão é do Pai. O Pai confiou a sua missão a Jesus. Por isso que o Espírito Santo, ele não vai revelar mais nada para nós. O Espírito Santo está aqui, ele vai recordar aquilo que é preciso viver. Mas eu nunca escutei, mas alguém já escutou. Antes de eu escutar, os meus antepassados escutaram essa palavra. Antes, muito antes do Brasil ser invadido, as pessoas já ouviram essa palavra. Então, essa palavra que está aqui, alguém escutou e alguém recordou para mim. E agora eu recordo para alguém. Ou seja, então, nós vamos fazer grandes coisas. Mas aí, eu meditando, eu fico pensando, quando alguém pergunta, seu padre, mas o que Deus quer de mim? Eu não sei. E eu fico pensando, tá, Pablo, eu também não sei. Eu respondo, também não sei. A gente vai saber o que Deus quer de nós, meditando na palavra. O que Deus quer? Deus quer que eu possa me abrir a graça para que eu possa perceber o seu amor. E percebendo o seu amor, eu também estou implicado a amar. Só isso e nada mais. E o mais virá por acréscimo. Então, essa é a nossa meditação, essa leitura orante. Então, eu acordei pela manhã, eu fiz essa meditação. E agora, como é que eu vou viver essa palavra durante o dia? Ou de agora até a hora que eu for dormir? Ou durante a semana? Eu não sei como você vai viver essa palavra. Então, está aí. Aí está o questionamento da palavra para mim, para você, para todos nós. Então, uma vez que a gente fez essa meditação, nós podemos, que Pablo vai ler ali, que se alguém entrou, e aqui está escrito assim, o que diz o texto para mim, o que me chamou a atenção, o que me tocou nessa palavra. E aí você pode, diante dessa palavra, o que me toca nessa palavra? O que Jesus está dizendo que mexeu com o meu coração? Elma já falou o que tocou, porque ela deixa lá escrito. E para você, o que tocou o seu coração? Para você, Pablo, quando você medita, o que lhe toca o coração? Para mim, Padre Fernando, é justamente a parte do versículo 22, quando Judas fala, né, a pergunta ao Senhor, como explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus então responde, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará e nós veremos a ele e nele faremos a nossa morada. Essa foi uma das passagens que mais tocou o meu coração. Justamente isso, quando o Senhor explicou que o Senhor se manifesta em nós e através dessa manifestação temos força e coragem quando percebemos, temos essa coragem de realmente mostrar quem é esse Senhor que o outro tanto precisa e que nós mesmos precisamos muito mais do que o outro precisa às vezes. Pois é.
Muitas pessoas aqui também estão online, Padre Fernando. Já temos mais de 50 pessoas ao vivo neste momento. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Linda de Carvalho, Elton, Santa Mônica, Matheus Sandy, Ana Lúcia, Seu Celso, Elma, Francisca Santos, Edinalva, Rudivânia, Beth, Rafael, Joyce, Leila, um abraço para Leila, Edson, Rafa, Edson Souza, Rudivânia, Raimundo. E tem umas passagens aqui que Rudivânia e Raimundo colocam, justamente pedem para o senhor chamar a atenção justamente a passagem que o senhor explicou, o versículo 22, que é essa manifestação de Deus através de nós mesmos. Ela fala: a prova de amor que damos ao Senhor é guardar e fazer a vontade dele no dia a dia. E Raimundo coloca que chamou a atenção dele sobre aceitar os mandamentos e obedecê-los, Padre. Pois é, Paulo, para você ver, eu não posso me colocar diante de Deus para falar sem antes lhe escutar, ou seja, rezar. Rezar é escutar. Então, eu só posso falar bem com uma pessoa se eu escuto bem. Agora, é a partir dessa escuta que eu vou dizer, eu quero obedecer, porque Jesus, ele faz uma proposta. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa. Pronto. Não adianta eu escutar. Eu acolho, eu observo. Porque aqui tem toda uma chamada, aqui tem uma condição. A coisa não é mágica. Aqui tem uma condição. É o que nós vamos ver aqui no terceiro momento, é essa atitude de eu me preparar agora para rezar. Né? Esse momento que eu vou nessas reflexões, eu vou parando para rezar. Eu posso fazer uma oração de súplica, uma oração de agradecimento, não importa como é que eu vou rezar. Eu costumo dizer, a minha oração depende muito do meu estado emocional. É assim que a gente reza, que a gente ora. A escuta, você escuta a partir da situação que você se encontra. E a sua fala também. Então, uma vez que você escutou, o Senhor falou que aqui tem uma condição, você quer sentir a presença dEle, então observa, obedeça. Porque eu posso ler a palavra de Deus, Pablo, mas ela não tem nenhuma função na minha vida. Mas muitas vezes assim se dá por ignorância. Quando a palavra de fato ela encontra espaço, ela muda radicalmente a nossa vida, porque você pode continuar tendo vontade de fazer todas as coisas que você sempre fez, de ser ignorante, de ser estúpido, de ser desonesto, mas quando você sabe que a palavra de Deus ela está ressoando em você, ruminando em você, você então fala assim, poxa, eu tenho um temor a Deus, eu tenho um compromisso com o meu Deus, e por causa desse Deus, eu tenho que rever as minhas atitudes. A história é muito importante, então, rezar sempre em cima daquilo que vivemos diariamente, sobre a nossa história, daquilo também, muitas dores do passado. Porque a gente fala de cura, a renovação carismática fala muito, fala em cura, e eu, às vezes eu falo, eu não estou criticando, eu critico o modo como as coisas acontecem, que é muito mágico. Você é levado por uma situação de emoção, você chora, você curou. Nem sempre o choro cura. Entendeu? Agora, quando você reflete a sua vida à luz da palavra, e aí você vai se permitindo deixar que a palavra de Deus faça em você o processo de libertação. Mas você que tem que caminhar. Você pode perguntar, como, Senhor? Como é que eu posso amar? Como é, Senhor, que eu posso falar de Ti? Como é, Senhor, que eu sei que o Senhor está comigo? Como é, Senhor, que eu posso amar essa situação? Como é, Senhor, que eu possa, dentro dessa realidade, servir? Você faz um monte de questionamento. Como não é, por que, Senhor, você me chama a viver assim? Por que, Senhor, você me faz amar nessa situação? Esse porquê não é Deus que tem que te dar. A resposta é você.
Mas é como? Porque você não está disposto, porque você quer ouvir aquilo que você quer. Mas quando você pergunta como, Senhor, você está aberto para escutar o modo como Ele quer. Isso é muito importante. Então, como é que o Senhor vai se manifestar em mim? Como é que eu posso, então, falar desse amor para os meus? E aí você vai entrando nesse processo de meditação, de oração. Então você deixa de escutar e você está falando. Você está elaborando a sua vida. Você entra nesse diálogo com Deus. Outra coisa muito interessante também, Padre, que eu quero trazer para esse nosso diálogo e todos também que nos acompanham, é uma fala do Senhor que me chamou muita atenção agora que o Senhor falou um pouco sobre isso. Ainda sobre rezar dentro da nossa história. O Senhor falava no outro dia, e eu quero recordar, de olharmos para nós mesmos, dentro do nosso próprio eu, assim, da nossa própria história, porque assim, eu tenho 30 anos, se eu me comparar a outras pessoas com a mesma idade, eu vou me sentir um fracassado, ou também posso me sentir um vitorioso, porque eu sei que tem pessoas da minha idade que sofrem, vivem na miséria. Então eu não posso tomar o outro como medida para a minha vida, dentro da minha oração, da minha conversa com Deus, mas eu tenho que trazer realmente tudo aquilo que eu vivi e que vivo até hoje. Pablo, é tão importante porque, assim, olha, como foi que eu cheguei na igreja? Como foi que eu cheguei diante do Senhor? Cada um sabe como chegou. Não importa quanto tempo nós estamos nessa via. Como foi que eu cheguei? Como eu estou hoje? Eu começo a refletir a partir da minha história, tendo Cristo como minha referência. Eu não posso, isso de fato é verdade, eu não posso refletir a minha vida a partir de outra pessoa. Eu posso refletir a minha vida a partir de uma pessoa fabulosa e eu ficar triste, assim, poxa, eu não sou nada porque eu não faço nada. Mas eu não vou refletir a minha vida a partir de uma pessoa fabulosa. Eu vou refletir a minha vida a partir de uma pessoa miserável. Aí eu vou me sentir muito vaidoso. O outro, ele pode até servir para mim como espelho, mas a minha referência é o Cristo. E é a partir do Cristo que eu posso olhar o modo como eu cheguei e o modo como eu estou. Eu vou dizer, eu avancei, eu não avancei, eu estou esse tempo todo, eu não mudei em nada, nada aconteceu de diferente, meu pensamento não mudou, porque nós podemos estar estagnados. Eu posso estar na igreja o tempo todo e nada mudou em mim, tá? Mas eu vou olhar para a minha história, o que mudou em mim? O meu pensamento, as minhas atitudes, porque a nossa experiência com Deus, Pablo, nos leva a fazer tantas outras experiências, vem a paciência, vem tantas outras coisas que até então a gente fica admirado o modo como Deus trabalha, mas Deus trabalha se o coração do homem se permitir. É assim. E aí nós vamos, de fato, compreendendo esse amor de Deus, o modo como Deus vai acolhendo, e o modo como Ele vai trabalhando em nós, e o modo como nós vamos nos permitindo. É como tem uma música que é um salmo sobre o oleiro, né? O barro que está na mão do oleiro, ou seja, o oleiro só pode fazer a peça porque tem um barro nas suas mãos. Sem um barro ele não pode fazer nada. O barro ele vai moldando, e o vaso tem o molde, tem os riscos de acordo com as mãos do oleiro. O barro não tem vida própria, não tem vontade própria. Quem tem vontade é o oleiro, é ele que dá formato à peça. Então é assim que nós vamos compreendendo a nossa vida nas mãos de Deus. Mas eu também posso não querer aquela forma. Eu posso dizer, não é assim que eu quero. Paciência. Verdade. Não tem problema. Seja aquilo que você quer. Assuma as consequências. Vamos lá. Soraya, precisamos guardar os seus mandamentos e assim teremos parte com Deus. E depois virá o Espírito Santo e nos ajudará. Elma ainda aqui também pergunta ao Senhor, pede para Padre,
o Senhor comentou sobre a importância da compreensão de que somos morada de Deus e não Deus. Claro que as canções têm licença poética. A canção da irmã Kelly Patrícia diz: o que Deus pretende é fazer-nos Deus por participação, sendo Ele, por natureza, como um fogo que converte tudo em fogo. Mas aí de fato aí tem uma poesia. Deus se faz presente e se eu me deixo nas mãos dele, é ele que age em mim. Então a poesia está completa. Mas fora dessa ação de Deus, eu sou o que sou. Deus não interfere na minha liberdade. Então, isso é muito bonito. Deus não interfere na minha liberdade. Se Ele encontra espaço, Ele faz todas as coisas naquele momento sem mexer em nada daquilo que Ele já fez. Porque Deus fez o homem perfeito. Mas quer nos tornar perfeitos como Ele. Deus, por isso, seja perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Seja santos como o vosso Pai do céu é santo. Essa é a proposta nossa. Então, quem vai entrar no céu? Está lá o salmo, Senhor, quem entrará no santuário. Então, essa proposta, no céu só vai entrar quem é perfeito. E quem que torna o homem perfeito? Não é o homem, é Deus. E mais, para que Deus possa nos tornar perfeitos, é preciso um querer nosso. Entendeu? Deixa eu ver aqui outras. Temos também aqui a participação. Muitas pessoas estão na nossa live, padre. Ademilson Barreto, o mais conhecido como Tinho. Não acredite, um abraço, meu irmão. Um abraço para todo o povo de Salinas, Tinho. Raimundo Pessoa, Vera Lúcia Gonçalves, Maria Passos, Marli Oliveira, Francisco Santos, Soraya, Gisélia, Raimunda Alves, Joilson Gomes, Gilmar Nascimento, Lari Ramos, minha amiga de faculdade, Marilã Coutinho, Maria Matilde, Leide de Araújo, Camila, muitas pessoas comentando. No versículo 26, Vera fala aqui, no versículo 26, diz que o Espírito Santo, que o Pai enviará, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Porém, muitos falam em nome do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo fez revelações. No entanto, Jesus diz o que eu tenho dito. No caso, eu acredito que ela falou muito sobre as revelações, padre, que surgem hoje. Muitas pessoas falam em nome do Espírito. O Espírito está me revelando, meu irmão, isso e isso. Ou então fala em nome de uma assembleia. Muita gente vê isso, não? Pablo, nós saímos de um tempo onde na igreja só era Jesus, 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 Jesus. Então o Pai, ele era um tanto escamoteado. O Espírito Santo, as pessoas muito pouco falavam. Com o advento da renovação carismática na igreja, o Espírito Santo tomou um espaço imenso dentro da igreja. Então tudo é Espírito, é Espírito, é Espírito, é Espírito, é Espírito. Só que a gente precisa compreender, na compreensão da Trindade, o papel de cada um. Quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito. O que faz o Pai, o que faz o Filho, o que faz o Espírito. E precisa compreender. Então, o Espírito, ele vem fazer o quê? Qual é a sua missão? A missão do Espírito é reunir as pessoas. É recordar aquilo que o Filho prometeu em nome do Pai. Então, o Espírito Santo, ele reúne uma assembleia, e é tão bonito quando a renovação carismática reúne as pessoas, e ali o povo canta. Essa é a função do Espírito, é reunir. Ele recorda aquilo que o Senhor falou. Ele recorda que a gente precisa amar uns aos outros. Ele recorda que a gente precisa guardar a palavra. Ele recorda que nós precisamos ter obediência. É esse o papel. Então, se eu escuto esse ressoar do Espírito, e eu compreendo que Jesus, ele vem e arrebanha, ele salva. É essa a função. Jesus, ele é o Salvador. Não é o Espírito Santo que vai fazer esse papel.
A sua função é reunir. Por isso que eu posso dizer, eu já escutei várias vezes, o Espírito Santo está me revelando. É o Espírito Santo está me revelando? Ou sou eu mesmo que revelo aquilo que eu estou sentindo? Né? Mas eu não vou entrar nessa seara, porque eu não tenho propriedade, eu não tenho conhecimento, então eu não vou falar. Agora, eu só sei aquilo que é da teologia bíblica, é o que está escrito. Então, quando o Pai diz que Ele vem fazer, a família trinitária vem fazer morada em nós, ou seja, é o Pai que então, porque ama, que é amor, o Filho que é o Salvador e o Espírito Santo que é o Consolador, que é o orientador, eles vão estar conosco para que eles possam continuar no mundo fazendo aquilo que eles sempre fizeram. É isso. Então, se vamos dar espaço, e aí está a beleza da igreja, a importância de cada um que é agente de pastoral, quem está na frente de um movimento. É tão bonito, sabe? É você ajudar o outro a compreender o amor para que ele possa ter posse da sua vida. É você ajudar o outro a refletir para que ele possa decidir se ele quer ou não. A gente não pode impor ao outro, você tem que viver assim, você tem que ser assim. Você não tem esse direito. A vida do outro. O que você pode é orientar, é dizer aquilo que você sabe, aquilo que você compreendeu, mas a decisão é do outro. Está aqui. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, está aqui a quem quer, quem está disposto. Aqui não tem nada obrigado, Paulo. Nada. É na mais plena liberdade. O Senhor, Ele não mudou em nada. Quando Deus fez o homem apaixonado, Ele diz que o homem nasceu, foi criado para ser livre. Então, o homem foi feito para ser livre, mas o homem se tornou livre porque Deus o amou por primeiro. O amor tornou o homem livre. Agora, é preciso compreender, a gente pode falar isso em outro momento. Então, você não é obrigado a crer em Deus, você não é obrigado a viver os mandamentos. Agora, essa é uma fala minha. Você que está na igreja, você que está na frente. Então, a palavra proclamada, você que veio celebrar a missa, a palavra não é um convite. O que é um convite? Eu convidei você, vai lá em casa almoçar. Não sou obrigado a ir. Mas, se eu fui convocado, Dom Murilo me liga e fala assim, olha, eu quero amanhã você aqui na minha casa, em minha casa. Ele não me fez um convite, ele me convocou. Então, em respeito à sua pessoa, aquilo que ele representa para mim, eu tenho que ir. Ele me convocou, né? Então, se ele convoca, então a palavra ela é convocação. Agora, muitas vezes a palavra vem sempre como um convite. E aí fica difícil, então não sou obrigado a nada. Então eu só vou naquele convite que é interessante, que é do meu interesse. Senão eu não vou. E aí, meu irmão, não funciona. Verdade. Temos aqui Margarida, Wilson. Vani Nunes diz: obrigada, Padre Fernando e Pablo, pela explicação da palavra. Esclareceu a dúvida da minha mãe, Aurelina. Kátia também está presente aqui, deixa um testemunho que o evangelho de hoje questiona muito ela. E cada dia que passa cresce a certeza de que somente através das minhas atitudes eu posso revelar que o amor de Deus está em mim. E aí, Padre Fernando, eu digo, ela fala, como é difícil revelar esse amor de Deus, principalmente em nossas casas e com os nossos, mas também tenho feito a experiência de que se eu testemunho o amor de Deus aos meus, aí Deus entra e faz com a sua obra acontecer. Kátia, a tua reflexão é interessante. Agora, minha querida, é muito importante compreender assim, o amor está em mim, o amor está no outro. Eu quero despertar o amor no outro. Você quer, é uma pretensão sua, mas você não sabe se vai conseguir. Você não sabe até quanto
até quando o outro está disposto. Mas o seu papel você faz, é despertar, é dar esse testemunho. Agora, se o outro vai se abrir, isso não compete a você. E às vezes a angústia nossa é querer que o outro compreenda aquilo que nós compreendemos, é querer aquilo que nós queremos, é dar para o outro aquilo que eu tenho e o outro precisa acolher. E aí eu vou dizer que não é assim. Aí está a nossa grande frustração. Então, você ama, você tem amado, você tem consciência disso, o mais o Espírito fará. Fique tranquila. Amém. Temos quanto tempo, Padre? Já está, nós temos que fazer a outra parte, né? Vamos avançar. Então, vamos avançar. Então, você que tem a sua Bíblia, você que está participando agora, você vai pegar aquele versículo que você guardou e a partir desse versículo que você vai falar com ele. Entenda. Nós fizemos essa experiência, Pablo vai começar e você vai prestar atenção. Então eu quero que você possa pegar aquela palavra que você se viu tocada, aquela palavra que chamou a sua atenção, e é com essa palavra que você vai falar com ele. Não é falar dele, não é fazer uma homilia, é ter um dedo de prosa, é falar para ele como essa palavra tocou você e o modo como ele escuta a sua voz. Vamos, Pablo, aquilo que você falou, você vai partilhar com os nossos irmãos agora. Versículo 24. Na verdade, versículo 22, começando do 22, mas já quero partilhar do 23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Nessa palavra, sua oração. Eu peço ao Senhor encarecidamente que me ajude a guardar, a meditar esta palavra, principalmente neste tempo difícil de pandemia, no qual várias são as distrações que me tiram do verdadeiro caminho. Me ajuda também a manter-me firme em oração, Senhor, para que, guardando tudo aquilo que o Senhor me ensinou e me ensina constantemente, todos os teus mandamentos, toda a tua vontade, eu possa ser no mundo um espelho teu, eu possa levar para outras pessoas e principalmente fazer aquilo que o Senhor mais quer, que é viver verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja para mim. Amém. A palavra que me toca é essa que está aqui, é a segunda parte do versículo 24. Aqui está assim: quem me ama, quem não me ama, não guarda a minha palavra. E aí tem o 24b: e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E a minha oração com essa palavra é dizer assim: meu Deus, que a tua palavra na minha vida não seja um punhal, uma espada para furar e machucar as pessoas, mas a palavra que eu escuto e transmito seja fonte de vida, de libertação, que o meu coração possa se abrir à tua gratuidade, para que eu possa ser no mundo sinal da tua presença, para os meus de modo especial e para o mundo. Que o Senhor me guarde, me proteja, que o Senhor me conduza segundo o teu amor. Amém. É assim que você vai orando. Falar com Deus é orar. Rezar é você pegar a palavra e meditar. E orar é você deixar o coração brotar aquilo que ele deseja falar. E você sabe o que precisa, o que a palavra tocou, o modo como a palavra chamou a sua atenção.
E se você faz essa experiência, não faça só na segunda, você pode fazer todos os dias. Se essa palavra chama a sua atenção, você pode fazer amanhã, depois de amanhã, e assim vai. Se é um salmo, também tome para você essa palavra e faça dela a sua intimidade com Deus, mas contanto que você esteja tão impregnado dessa graça que você possa tudo enfrentar sabendo que o Senhor, Ele está contigo, que a graça de Deus passa por você, e porque passa por você, essa graça há de tocar aqueles que estão à sua volta. Agora que já fizemos a nossa oração, vamos para o quarto momento, que é a contemplação. A contemplação, Padre, quer sentir essa palavra agora, tudo que oramos, rezamos, e de fato diante de Jesus agora, nesta sintonia em oração, se colocar na sina, meditar, sentir a vida brotar dentro do nosso próprio coração. Fazer silêncio, né? Silenciar diante de Deus. Você saber que Deus está em você. Sentir. Isso dá uma calma, Pablo, uma paz, uma segurança, uma certeza tamanha que a palavra que você escutou não foi uma poesia, não é uma poesia, é palavra de salvação. É isso. O momento seguinte, eu já contemplei, eu já senti, o Senhor já tocou no meu coração, Ele já falou tudo aquilo. Agora também cabe a minha ação. Diante de tudo que eu vivi, aí entra também a parte da escrita, de fazer, a partir disso, a partir do que o Senhor me falou, como devo dar resposta à minha ação, que é o último momento da nossa Lexio Divina. Porque a Lexio não pode ser algo vazio. Através do que eu recebo, eu tenho que testemunhar. Por isso que eu falo, a palavra, ela exige de mim uma resposta. Não importa qual a resposta. A indiferença é uma resposta. É uma resposta. Ninguém se aproxima sem escutar e sem dar uma resposta. Eu não sei qual a sua. Eu preciso saber qual é a minha resposta. Pronto, é só isso. Mas a palavra não volta sem antes cumprir a sua função. A palavra, a função dela é despertar para salvar. Pronto. O mais fará Deus por nós. Só isso. Gente, o tempo passou, não era para passar esse tempo todo, porque já são 9h30. A internet continua ruim, porque a gente não conseguiu botar uma fibra ótica. A Oi, meu Deus do céu, demora muito. Mas paciência, tá? Vai rezando para ter paciência, porque quando a Oi resolver, ela vem consertar para a gente, trocar esses fios. Mas eu quero agradecer a você porque está rezando comigo, agradecer a você porque reservou esse tempo para podermos estar juntos. Só quero pedir a São José, o homem justo que Deus chamou de Pai, que Ele possa nos guardar no seu colo, que Ele possa nos ter no seu coração, que com Ele nós possamos ser fiéis ao Deus do amor, ao Deus da vida, ao Deus da justiça. Que você possa ser justo. Amém. Deus te abençoe e te guarde. E fique em paz. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Quarta-feira nos encontramos com a Quarta com Maria. Sexta-feira temos o nosso grupo de oração. E de terça a domingo temos as nossas missas. De terça a sábado às 18 horas. E no domingo às 8 horas pela manhã. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite.